Boa noite, gente bonita. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham passado um início de semana, né? Mas já passamos da metade da semana, bem? Hoje é quinta-feira, dia 11 de setembro. Data bem histórica, né? E bem histórica mesmo. Me deu até que agora que a ficha caiu realmente que a data era hoje, né? Então vamos fazer a nossa leitura. Essa semana eu fui bem relapsa, né? Pois essas 2 últimas semanas eu tenho sido bem relapsa. Mas na realidade, Perdão, como eu falei pra vocês, eu ando muito cansada, eu não sei o que eu tenho. E aí chega o horário de gravar o vídeo, aí eu fico muito cansada. Aí, enfim, é isso, tá bom? E também terça e ontem eu cheguei tarde em casa. Pra poder gravar depois que chega, faz um monte de coisa, não sei o que, blá, blá, blá. Aí fica muito tarde, eu fico muito cansada mesmo, tá bom? Então vamos continuar nessa leiturinha do coração de Jesus, o que Jesus diria para você hoje. Que bonitinho meu Chiquinho, eu sempre falo do Chiquinho. Nem lembro quando eu ganhei esse Chiquinho, mas eu adoro ele, é muito bonitinho. Eu ganhei outro. Eu ganhei um no meu aniversário. Deixa eu pegar aqui, mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda esse Chico. Na capelinha dele. Bonito, né? Aí ele tá aqui. Ai, só um minutinho. Tá aqui na cabeceira da minha cama. Então, nós estamos indo pro item 22. Alguém precisa de nós. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, façam vós, fazei-o vós a eles, pois essa é a lei e é a lei e os profetas. Está lá em Mateus, versículo 7, e tem 12. Deixa eu ler de novo, porque eu acho que eu não entendi. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois essa é a lei e os profetas. Ah, sim, fazei-o, porque não tem aquele tracinho, enfim, né, que fala. Aí eu me perdi, me perdoe. Hoje eu vim à sua presença para renovar o convite que outrora fiz aos homens. Eu sei que você está precisando de ajuda, está aguardando algo de mim, mas eu lhe proponho que você encontre essa ajuda sendo um canal de auxílio a quem também sofre tanto ou mais do que você. Eu tenho outros amigos na Terra e eles estão precisando do teu auxílio. É só olhar à tua volta, você descobrirá, para descobrir quem são esses irmãos. Eles me chamam, precisam de mim e eu preciso de você para ajudá-los. Eu só posso ampará-los através das suas mãos generosas, das suas palavras de esperança, dos seus gestos carinhosos, enfim, da sua solidariedade. Eu anseio por usar os seus olhos, a sua boca, as suas mãos. Eu sou o seu companheiro na dor e desejo que você seja também meu companheiro no amor. Se você me ama verdadeiramente, precisa amar os seus irmãos, que igualmente são credores do meu mais profundo afeto. Saiba que eu sofro com o sofrimento deles, tanto quanto sofro com as suas lágrimas. Aos que estão com fome, por exemplo, eu poderia materializar um pedaço de pão, mas eu gostaria que você mesmo oferecesse o alimento, pois assim eu ajudarei tanto
tanto o irmão faminto como a você também, que tem necessidade de amar. Você pode ter fé em mim. No entanto, se não houver caridade em seus gestos, ainda não entrou no meu caminho. Eu tenho dito pela voz de muitos mensageiros que o egoísmo nos faz sofrer e que o amor nos liberta do sofrimento. Compreende, então, que o meu convite é o remédio que lhe trago para suas dores. Eu desejo ardentemente que você aceite a minha medicação. Muitos pedem a minha ajuda, porém não aceitam o remédio do meu evangelho. Querem ser curados, mas não querem se curar do ego adoecido. Acreditam em mim, todavia não seguem o meu exemplo. Você precisa de mim e eu estou aqui. Eu também preciso de você, meu amigo, e alguém precisa de nós. Agora mesmo, alguém nos chama. Vamos? Eu entendi. Hoje eu não me interrompi, né? Eu entendi essa passagem como uma declaração de amor de Jesus pra gente. E essa declaração de amor, ele nos convida a amar do mesmo jeito que ele ama. Ele nos convida a ajudar, amparar do mesmo jeito que ele ajuda e ampara a nós, mas que nós temos que fazer o mesmo com os nossos irmãos. E é verdade que sempre há alguém que está sofrendo mais do que a gente. Todos nós temos sofrimentos, problemas, dificuldades, tristezas, mágoas, feridas. Mas sempre haverá alguém mais ferido que nós, com lágrimas dolorosas, com mais tristezas, por diversos motivos. Nós temos o hábito de sempre achar que os nossos problemas são maiores que os problemas dos outros, né? Aí a gente tem que aprender a olhar em volta, tá? Eu tenho uma casa, eu tenho um teto nessa casa, eu tenho água, eu tenho gás para preparar minha comida, eu tenho eletricidade, eu tenho uma água para poder tomar banho, eu posso comprar água para beber, eu posso comprar comida. Eu tenho os meus problemas? Tenho. Mas e aquela pessoa que talvez tenha uma casa, mas não tenha o gás para fazer a comida? Isso a gente via muito lá no projeto Ioaíba, né? Durante a pandemia. Então, tinham muitas famílias que recebiam cesta básica, mas não tinha dinheiro para comprar o gás, para fazer a comida. Não tinha dinheiro para comprar os medicamentos. E aí você para e pensa, caramba, eu tô reclamando de barriga cheia. E a gente tem esse hábito de reclamar de barriga cheia, não é mesmo? A gente precisa aprender a olhar para o outro, tentando não minimizar a sua dor, os seus problemas, os seus desafios. Até porque também cada um de nós está num nível de evolução diferente, né? Nós estamos assim, um tá um pouquinho mais para cima, o outro tá um pouquinho mais atrasado, enfim, nós estamos em níveis diferentes. E nós reagimos de maneiras diferentes a determinadas situações. Não nos cabe
criticar, não nos cabe opinar sobre o sofrimento alheio, não nos cabe julgar. A gente vê muita gente julgando, né? Por exemplo, morador de rua. Ah, mas ele é morador de rua porque ele quer. Porque ele tem a oportunidade de sair da rua e não sai porque não quer. Porque ele quer ficar na rua igual vamos usar a palavra, né? Vagabundo, bebendo e tudo a vida fácil. Tá? Alguém perguntou a nossa opinião sobre isso? Não, né? Às vezes aquela pessoa tinha tantos problemas em casa, a gente não pensa nisso. Claro que, ops, lá vai eu de novo, problema de celular. Claro que cada caso é um caso, né? Às vezes, sim, às vezes tem aquele que realmente não quer sair da rua porque encontrou uma maneira de não se preocupar tanto assim com determinadas coisas, mesmo sabendo que ele tá em constante perigo e vulnerável, né? Tem aqueles que estão nas ruas porque sofreram algumas coisas em casa e não conseguem lidar com a família, né? Passaram por maus tratos, né? Violência doméstica, enfim, várias coisas que fizeram com que eles não tenham essa capacidade, essa vontade de retornar para seus lares. E a escapatória que eles acharam para fugir, né, dessas situações abusivas ou, enfim, foi estar na rua, até para sumir do mapa. Tem gente que quer sumir do mapa, né? E qual é o melhor lugar para sumir do mapa? Na rua. Por quê? Porque a gente não olha para eles, a gente não presta atenção, né? Então a gente tem esse hábito de julgar, né? Muitas pessoas, e a gente esquece de ajudar, a gente esquece de estender, de dar um ombro amigo, de abraçar, de amparar, de escutar, né? Que às vezes simplesmente escutar aquela pessoa falando é a melhor coisa que a gente possa fazer naquele momento, né? Tem pessoas que só precisam desabafar, botar pra fora. A vida de cada um é muito difícil, porque se não fosse, nós não teríamos como evoluir. Porque é através das dificuldades que nós nos melhoramos. Às vezes, o nosso vizinho passa por determinados problemas e nós achamos que o vizinho tem uma vida perfeita, né? Só que não tem. Pode ter problema de doença, pode ter problemas financeiros, problemas com a justiça, enfim. E todos esses irmãos, incluindo nós, precisamos de uma única coisa: amor. E nos apegarmos a Jesus, a Deus, nosso Criador, nosso Pai bondoso, que não nos castiga, mas só que nos ampara e nos abraça sempre. Ele sempre está perto da gente, né?
E Jesus aqui, ele fez uma declaração de amor pra gente. Ele mostrou pra gente que ele nos ama, ele tá perto da gente. E ele só espera uma coisa, que nós façamos o mesmo com o nosso próximo. Começando pro nosso próximo mais próximo e assim em diante, né? Precisamos colocar amor em tudo que fazemos nas nossas vidas. Se nós soubéssemos, né? Se nós não pudéssemos enxergar, falar assim, os fluidos de amor que podem emanar da gente quando a gente está fazendo alguma coisa com amor, a gente faria tudo com mais amor. Já teve aquele estudo, né, da água, né? Se, acho que era fazer uma prece perto do copo d'água. A água recebia determinados fluidos, né? Tinha uma cor específica. E se nós emitíssemos palavras de baixo escalão, né, de ofensas, brigas, a água ficava de se transformava numa coisa não muito legal, né? Então, a mesma coisa quando a gente está preparando uma comida. Na hora que a gente está preparando uma comida que a família vai comer, gente, é tão bom preparar com muito amor. A comida fica mais gostosa, mais saborosa, não fica indigesta. A comida fica uma maravilha quando é preparada com amor. Pode ser uma comida simples, pode ser um simples ovo mexido, mas preparado com amor, vai ser o melhor ovo mexido que você vai comer na tua vida. Isso tudo são os ensinamentos de amor de Jesus. Nós temos que ter essa certeza desse amor dentro dos nossos corações para ajudar, né? Para auxiliar, para pegar a mão do nosso irmão e ir caminhando junto com ele, mostrando o caminho. É aquela famosa frase: me dê um peixe, eu comerei um dia. Ensine a pescar, comerei a vida toda. Então, nós temos que ensinar o caminho. Quando eu falo pegar pela mão, é isso. É pegar pela mão e mostrar. Olha só, o caminho é esse que você tem que seguir. Que é o melhor para você, o mais adequado. Aí vem o livre-arbítrio da pessoa, obviamente, né? Mas a gente já plantou a sementinha. A gente falar de amor de Jesus, a gente está plantando aquela sementinha naquele coração, às vezes endurecido, magoado, despedaçado. Mas a gente está ali tentando o máximo que a gente pode. Jesus, como eu já falei também, tudo que ele fazia, falava, era simples. São coisas simples, mas que nós não conseguimos colocar em prática porque nós queremos sempre complicar tudo. A gente quer tudo do nosso jeito, nós somos egoístas, nós somos insensíveis às vezes. Como eu já falei diversas vezes, quando a minha mãe desencarnou, quando a pessoa me via triste, mas você não é espírita, gente, não tem nada a ver. Era minha mãe, né? Então era uma insensibilidade, uma crítica. Eu acho ótimo, tem gente que lida muito bem com luto. Ótimo, parabéns. Parabéns, são pessoas muito mais adiantadas do que eu. Eu não lido bem com luto.
Eu não lidei bem com o luto da minha mãe. Ponto. Acabou. Isso gerou em mim, que já estudava, já era espírita, gerou em mim um debate interno, uma guerra interna entre a filha e a espírita, porque eu achava que eu não tinha o direito, como espírita, de me entristecer pela separação da minha mãe. E ao mesmo tempo, a filha sabia que tinha direito sim de chorar e de viver seu luto da sua maneira. Porque todo mundo quer opinar na tua vida nessas horas, né? Ah, você tem que fazer isso. Ah, porque você tem que fazer aquilo. Ah, porque isso, porque aquilo, que é isso, porque aquilo, que é isso. Gente, é o momento mais difícil da tua vida. Porque quem de nós aqui já, né, a mãe já desencarnou, sabe qual é a dor do desencarne de uma mãe. E eu sempre falo, eu acho que a pior dor antes do desencarne de uma mãe é o desencarne de um filho. Então, assim, é uma dor absurda, é muito sofrimento. Muito mesmo. E as pessoas ficam opinando sobre como você tem que viver teu luto. Isso é falta de amor. Nós não podemos opinar na vida alheia. Nós precisamos realmente fazermos o melhor que possamos fazer para todos, da melhor maneira possível. Se a gente não puder ajudar de alguma forma, vamos parar, vamos fazer uma oração. Isso é muito importante. E vamos tentar entender o outro, o seu sofrimento, suas dificuldades, seus desafios, sem nos intrometermos na vida alheia, tá? Por hoje, meus amigos, é só fazer a prece de encerramento, agradecendo a Jesus, os nossos mentores espirituais, por todo esse apoio que a espiritualidade amiga nos traz, pedindo proteção para os nossos lares, proteção para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para as pessoas ao nosso redor, que todos nós possamos sentirmos a presença de Jesus dentro de nossos corações, através dos Santos Espíritos, dos irmãos de Dr. Bezerra de Menezes, de Irmã Maria de Lourdes, e de todos aqueles mentores que estão sempre disponíveis ao nosso lado, nos auxiliando, nos guiando, acalmando os nossos corações, para que possamos, da melhor maneira possível, continuarmos as nossas jornadas evolutivas. Que Jesus se faça presente em todos os lares, junto aos nossos mentores espirituais. Agradecemos do fundo de nossos corações toda a ajuda e o amparo da espiritualidade amiga. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Fiquem com Deus. Beijos no coração de todos. Amo vocês. Tchau, tchau.